Olá, tudo bem? Ontem nós tivemos um encontro conduzido pela minha amiga Manuela Cassis, que ela trabalha com os estudos do feminino, ela trabalha com os florais da lua e eu a ajudo nesse trabalho e ela me ajuda no meu trabalho, porque ela também estuda constelação familiar, ela tá grávida e ela tem me ajudado muito com a minha agenda. Então, tem sido uma experiência incrível, onde a gente vive esse lugar de troca de hierarquia. Né? Então, ela me ajuda no trabalho que eu conduzo, eu a ajudo no trabalho que ela conduz, e assim, um dia eu sou a que tá aqui e ela tá como minha ajudante, ou no outro dia seguinte, muitas vezes, a gente tá aqui, onde ela que conduz e eu sou ajudante. Isso para mim tem sido uma experiência maravilhosa e rica, né? Além de trazer muito dessa rede, que é uma das coisas que nós mulheres perdemos, onde as mulheres se ajudam, onde tudo é igual. E a gente pode se fortalecer nesse trabalho, né, nesse servir mútuo. Quantas mulheres vivem hoje uma tarefa muito árdua e solitária? Porque nós perdemos o que era natural, o que era de graça. E hoje, o que era uma ajuda, né, natural, precisa ser paga. Então, as pessoas contratam um nutricionista, né, contratam uma funcionária para ajudar, contratam uma doula, contratam uma obstetriz. E isso era algo tão espontâneo e natural nessa rede. E eu vejo quanto esses estudos, esses trabalhos do feminino têm ajudado a gente a se reconectar com essa rede de apoio mútuo, onde tudo se torna mais leve. A maternidade, ela é muito difícil para a mulher, porque ela é muito árdua. Mas ela não era dessa forma. Porque se você lembrar, não muito tempo atrás, porque eu vivi isso na minha infância, existia uma rede. Então nós íamos para casa da avó e era todo mundo junto, todos os primos juntos e todos os tios cuidavam de todos. Então um deixava ali, aí o outro levava para passear. Quantas vezes eu tava com os meus tios e tudo bem, eu tava com os meus avós. Meus pais, às vezes nas férias, ficavam meus avós com a gente no sítio e eles deixavam a gente ali o mês inteiro e voltavam no final de semana porque eles estavam trabalhando e ficavam todos os primos ali brincando. E isso era muito delicioso. E é lógico que na minha fase de adolescente eu não queria tanto, né? Porque eu queria estar indo pro clube com as minhas amigas, não queria ir pro sítio. Essa fase natural da adolescência, onde você, né, quer fazer outras coisas, né? A idade se distancia um pouco dos irmãos. Mas de uma maneira geral, eu lembro com muita alegria, com muita saudade, né? Porque era uma delícia quando eu e os meus primos íamos todos, né? E a gente brincava livre no sítio. E isso tem se tornado mais difícil, porque as crianças crescem muito sozinhas, elas ficam na escola. E como a gente pode retomar isso aos poucos? Lógico que a gente vive hoje um outro momento, uma outra fase. Mas como a gente pode se reconectar de novo? E o que é ajudar de verdade? E um dos pontos que nós conversamos ontem, que inclusive eu trouxe, né, pela minha própria experiência, do que é a dor, né? O que é dor? Quantas vezes a gente procura, né, uma ajuda ou vai ao ginecologista, a mulher procura um obstetra ou mesmo durante a lactação, né? E a mulher sente uma dor. Então, por exemplo, eu falar da minha experiência de ter cólica, né? Que é algo que eu tive desde, né, da minha primeira menstruação, eu sempre tive muitas cólicas. E eu ouvi de vários profissionais assim, não, pra que sofrer essa dor? Toma remédio e você não precisa mais sentir isso. Para a sua menstruação que você não vai mais precisar sentir isso. Ai, aquilo nunca me desceu. Eu trocava de profissional, mas eu não acreditava nisso, porque isso não me soava verdadeiro. Se essa dor tá vindo todo mês, é porque ela precisa me dizer algo. Se eu tenho essa dor, e minha mãe me ajudou a lembrar que eu tinha essa dor desde criança, bem antes, né,
passar pela transição de me tornar mocinha, da menarca e tudo mais. Então, da onde vinha essa dor? O que ela tá querendo dizer sobre mim? E essa foi a dor que me levou a buscar vários recursos e estudar sobre o corpo da mulher, estudar sobre muitas coisas que vieram em paralelo à nutrição, à minha formação acadêmica, porque foi algo que eu procurei para me ajudar e que hoje me reconectou com o que eu sou, com o que eu sei. Então, essa dor foi a minha válvula propulsora para eu me tornar a pessoa que eu sou, para estudar as coisas que eu estudo. E se eu tivesse calado essa voz? E se eu tivesse simplesmente tomado medicação, né, tomado remédio e não entrar em contato com isso? Eu não seria quem eu sou. Pode ser que eu seria uma outra pessoa, e pode ser que essa pessoa seria até melhor do que eu sou hoje, mas não quem eu sou hoje. E aí eu parei pra pensar e trouxe essa reflexão ontem pro grupo, né? Por que as pessoas querem tirar a gente da dor? Uma coisa é o sofrimento, que é você ficar apegado àquela dor e se colocar numa condição de vítima. Outra coisa é atravessar a dor. Muitas vezes, a justificativa para a mulher não atravessar um parto natural é a dor. Não, pra que essa dor, né? Como você vai parir um piano? Já ouvi essas expressões, né? Como uma melancia vai sair de dentro de você? Isso é tão... Isso reduz tanto o que é o processo. A mesma coisa a lactação. Pra que esse sofrimento, seu bico rachado? Pra que sofrer? Você tem as fórmulas prontas. E o que eu vejo hoje? A dor, ela é um ponto de mutação. Um ponto de mutação. Muitas vezes a dor é a única forma que você tem de calar a sua mente, se entregar a um processo que te atravessa e te leva para um outro estágio. Quando tem dor é porque de alguma forma existe uma resistência no nosso corpo ou algo que está represado. O nosso corpo é 70% água. Nós somos como um rio que tem que correr. E esse rio, ele deságua de várias formas, né? Então tem a corrente sanguínea, os vasos linfáticos, né? Então nós temos essa circulação paralela, né? Os líquidos extracorpóreos, os líquidos retidos dentro dos tecidos, mas que têm uma fluidez e eles fluem o tempo todo. E esses líquidos, eles se trocam o tempo todo. Então você ingere alimentos que têm água, ingere água, né? O líquido que tá com toxinas e precisa ser eliminado, ele vai ser eliminado através dos rins, da urina, no suor, nas lágrimas, né? Até pela própria bile. Então nós temos várias formas né, pelo intestino, desses líquidos se renovarem e isso circular. O que é quando esses líquidos ficam retidos? Se eu pensar num rio, quando eu prendo essa água, eu formo uma represa. Qual é o objetivo de se construir uma represa? Gerar uma usina hidrelétrica, não é? Então, quando eu represo um rio, fica gerando energia ali, uma energia presa. O que é mágoa? Mágoa, a própria palavra já diz. Má água. Má água represada. Água parada. Água parada gera criadora de mosquito da dengue, né? Água parada dentro do nosso corpo gera doença. Se essas águas ficam represadas, presas, como elas se tornam mágoa. Essa mágoa presa vai gerando uma energia parada ali, que gera dor, doença. E muitas vezes um processo de dor, ele tem esse poder de romper essas barragens para que esse rio volte a correr. E precisa que esse rio desague toda essa má água
E às vezes vem num processo de dor que você precisa chorar, que você precisa entrar em contato com tudo que estava preso ali dentro e simplesmente liberar tudo. Para uma mulher se transformar em mãe, ela precisa enfrentar essas dores, essa resistência, esses medos. E a dor rompe, muitas vezes, essas barragens para que ela possa se transformar. Uma mãe que está amamentando, ela precisa se conectar com a sua mãe, se permitir ser nutrida, se nutrir, para poder nutrir o outro. E quando tudo isso colapsa dentro dela, porque está tudo interrompido, muitas vezes um processo de dor intensa gera essa catarse interna. Que algo se rompe, mesmo que não seja compreendido, mesmo que a gente não tenha o entendimento do que aconteceu, algo simplesmente se transmuta. E muitas vezes a dor é esse ponto de mutação. Então, tirar a pessoa de um processo, anestesiá-la para que ela não sinta dor, nem sempre é ajudar. Muitas vezes eu tô roubando dela uma rica oportunidade de evoluir, de crescer, de chegar no lugar que ela precisa chegar e que ela se propôs a chegar, não porque ela tem que. E a maior ajuda, muitas vezes, é estar presente do lado e dar o suporte. Porque essa mãe precisa. Porque essa mulher precisa. Sem fazer por ela. Sem decidir por ela. E respeitando a decisão e o limite dela. Cada um tem o seu limite. Tem horas que a gente precisa parar. Tem horas que a gente não dá conta. E tudo bem. Busca o seu analgésico como ele for, né? E atravesse o seu lugar. Só que a dor, ela não é um problema. E nós não devemos temê-la. O sofrimento, sim. Que é o apego à dor, que gera esse lugar da vítima, que faz a gente ficar presa ali, naquele lugarzinho, no drama. Se eu deixo o drama e só atravesso a dor me eleva. E me leva para lugares incríveis que eu jamais poderia imaginar que eu chegaria. Um beijo e até mais.